E se a gente descobrisse que um dos anti-inflamatórios mais potentes do mundo já está escondido na prateleira das cozinhas de quase todas as casas? Ele custa literalmente centavos, mas a imensa maioria da população simplesmente joga todo o potencial clínico dele no lixo todas as manhãs. É exatamente esse o nível de urgência que nós temos na nossa imersão de hoje. É um cenário fascinante da farmacodinâmica e, ao mesmo tempo, extremamente frustrante do ponto de vista da saúde pública. Nós temos em mãos uma intervenção bioquímica simples, mas que é diariamente massacrada por falhas básicas na execução. Exato. E para dar o devido contexto clínico das nossas fontes, nós reunimos uma documentação bem densa para esta análise. Estamos falando de artigos rigorosos de farmacologia clínica, estudos recentes sobre o metabolismo do envelhecimento e literatura de ponta sobre sinergia botânica. E a nossa missão principal hoje é traduzir todo esse jargão médico, é entender uma prática matinal específica que tem um poder real, validado, de alterar marcadores inflamatórios. Perfeito. E o foco central dessas fontes, o alvo, onde essa informação se torna mais crítica e urgente, são os indivíduos acima dos 60 anos. Sabe aquele quadro crônico que muitos pacientes simplesmente aceitam como sendo natural da idade? A famosa resignação clínica. Isso. Aquela névoa mental que não passa até a hora do almoço, o estômago que sofre distensão logo depois de comer, uma fadiga sistêmica que teima em continuar mesmo depois de 8 horas de sono e, claro, aquelas dores articulares silenciosas nos joelhos ou nas mãos. Veja bem, essa aceitação passiva é o maior perigo que enfrentamos na geriatria hoje. A biologia molecular moderna nos mostra de forma muito clara que muitos desses sintomas não são apenas o desgaste natural do tempo. Não são inevitáveis. De forma alguma, eles são, na verdade, os britos do corpo sinalizando uma inflamação sistêmica crônica, uma desregulação metabólica severa. São marcadores que podem e devem ser modulados. Não precisamos cruzar os braços diante disso. E é exatamente aí que entra a revelação mais impactante das pesquisas que nós revisamos. A farmacologia tradicional muitas vezes acaba ignorando uma sinergia bioquímica incrivelmente poderosa que acontece entre dois elementos comuns: a matriz do café e um composto chamado eugenol. Eugenol, que nós extraímos do cravo da Índia. O custo financeiro dessa intervenção é irrisório, menos de 10 centavos, mas os efeitos fisiológicos em 15 minutos chegam a superar muitas prescrições convencionais. Só que existe uma ressalva imensa aí, não é simplesmente jogar um ingrediente no outro. A biologia é extremamente exigente. Ela exige um rigor absoluto no preparo. Estamos lidando com química orgânica fina, termossensível. Se o protocolo não for seguido à risca, o valor terapêutico simplesmente evapora, literalmente em alguns casos. Então, nós precisamos desconstruir os bastidores disso, porque a ciência por trás dessa extração é fascinante. Antes de detalharmos a posologia e o preparo, é imperativo olhar para as engrenagens celulares dessa mistura. Com certeza. E o primeiro equívoco clínico que as fontes derrubam é sobre a própria matriz do café. Existe essa visão leiga de que o café é apenas um veículo líquido para a cafeína chegar no cérebro. O que é uma visão absurdamente limitada da matriz fitoquímica. Se olharmos para a literatura nutricional profunda, o grão de café é uma das fontes mais ricas e densas de polifenóis que temos na dieta moderna. É uma verdadeira sopa de defesas botânicas. E o grande protagonista dessa matriz é o ácido clorogênico. Exatamente. O ácido clorogênico é um antioxidante de altíssimo calibre. A função primária dele no nosso organismo é agir como um escudo protetor para as células do fígado. Ele atua na estabilização dos níveis de glicemia no sangue, evitando picos de insulina e baixa o volume da inflamação sistêmica basal. Quer dizer, só o café preto por si só já é uma intervenção celular complexa. Sem dúvida. Mas aí o cravo da Índia entra em cena e muda completamente a escala do tratamento. A população geral olha para o cravo e pensa em uso culinário, em sobremesas. Mas ele é reconhecido na farmacognosia
como a maior fonte global de eugenol. E os estudos sobre o eugenol não deixam margem para dúvida. Ele é um anti-inflamatório natural de altíssima potência. Algumas das pesquisas que cruzamos comparam o nível de inibição de dor e inflamação dele ao de medicamentos sintéticos estabelecidos como o ibuprofeno. É uma equivalência clínica muito expressiva. E é nesse momento de junção que a mágica da bioquímica acontece. Na medicina, nós estudamos constantemente um fenômeno chamado de sinergia alimentar. A multiplicação biológica. Exato. Nós não estamos apenas colocando um antioxidante do lado de um anti-inflamatório no trato digestivo. Quando o ácido clorogênico do café encontra o eugenol do cravo, eles não se somam de forma linear. Eles se multiplicam. A literatura de sinergia botânica descreve isso perfeitamente. 1 mais 1 não é igual a 2. Nesse ambiente molecular, 1 mais 1 é igual a 10. Propor uma analogia com o ambiente hospitalar. Diga. Imagine o café preto como sendo o vetor de entrega, como uma daquelas bolsas de soro intravenoso rápido. Ele tem uma farmacocinética acelerada, abre os caminhos vasculares e estimula o trânsito interno. Certo. E o cravo seria a medicação ativa, a droga de altíssima potência, que o médico injeta dentro desse soro. O eugenol simplesmente pega uma carona na velocidade metabólica do café para inundar as células e chegar diretamente nos sítios de inflamação. É uma excelente analogia clínica. O ácido clorogênico essencialmente limpa e prepara o terreno metabólico. Ele otimiza a sensibilidade dos receptores celulares. Então o eugenol entra para fazer o trabalho pesado de debelar a inflamação. É uma orquestração em nível molecular muito sofisticada. Mas aí surge a pergunta inevitável: se esse combo é uma verdadeira arma contra a dor e a inflamação, por que não vemos idosos perfeitamente saudáveis e sem dores articulares por toda parte, já que o consumo de café é universal? Esse é o grande gargalo da saúde pública. O que os dados bioquímicos mostram é que a forma como a população consome o café destrói completamente essa biodisponibilidade. Destrói logo na primeira etapa metabólica. E o principal agente dessa destruição é o leite? Os cremes. É um ponto crucial de falha terapêutica. Quando se adicionam laticínios ao café, estamos introduzindo caseína. O problema grave aqui é que a caseína tem uma afinidade química quase agressiva com os polifenóis. Eles se ligam imediatamente. No exato milissegundo em que o leite entra no café, a caseína sequestra o ácido clorogênico. Ela forma um complexo molecular gigante. E o nosso intestino simplesmente não possui a capacidade de absorver essa macroestrutura. Toda aquela carga terapêutica, aquele escudo hepático, fica aprisionado e é eliminado nas fezes. Valor clínico 0. É assustador. O indivíduo acredita estar ingerindo uma bebida reconfortante e até medicinal, mas ele desativou o princípio ativo antes mesmo do líquido tocar a mucosa gástrica. E se houver adição de açúcar, a resposta sistêmica piora drasticamente. Piora, porque aí nós entramos no território do caos hormonal. Ingerir sacarose junto com essa matriz gera um pico quase imediato de insulina no sangue. E veja bem, a insulina em excesso desencadeia uma cascata inflamatória massiva pelo corpo todo. Ou seja, ao mesmo tempo em que o eugenol estaria tentando apagar o incêndio nas articulações, o pico de insulina atua jogando combustível nesse mesmo incêndio. Exatamente. O paciente sabota ativamente o próprio protocolo anti-inflamatório. Compreendida essa base restrita, precisamos focar na cronologia clínica. Assumindo que o paciente faça a extração correta, as fontes trazem um mapeamento temporal fascinante do que ocorre no organismo. A recuperação sistêmica dia após dia. A resposta de curtíssimo prazo é notável. Sim, o impacto entre 15 minutos e 24 horas. Em apenas 15 minutos após a ingestão correta, os estudos documentam a mitigação daquela ansiedade aguda e da taquicardia induzida pela cafeína pura. Como exatamente o eugenol freia esse efeito adverso do sistema nervoso? O mecanismo de ação é vascular. A cafeína é um estimulante direto do sistema nervoso central. Ela acelera o disparo das sinapses e promove o estado de alerta. Porém, na maioria dos idosos, ela também causa vasoconstrição severa.
que é o que gera aquela sensação de aperto no peito, palpitação. Isso, o suor frio, a agitação motora. O eugenol, por sua vez, atua relaxando diretamente a musculatura lisa das paredes dos vasos sanguíneos. Há uma vasodilatação compensatória. Então o cérebro recebe a energia limpa e o foco cognitivo da cafeína, mas a rede vascular permanece relaxada e estável. O indivíduo ganha clareza mental sem o nervosismo periférico. É um equilíbrio farmacológico quase perfeito. E avançando para a marca de 24 horas, os efeitos no trato gastrointestinal são relatados como profundos. O cravo possui propriedades carminativas extensamente documentadas. Sim, ele inibe a formação de gases na luz intestinal e facilita a eliminação. E quando o café já age, estimulando a motilidade intestinal de forma natural, essa combinação resulta em um esvaziamento gástrico altamente eficiente. Aquele inchaço pós-prandial, a distensão abdominal severa, tende a regredir nas primeiras 24 horas. O trato digestivo passa a operar com muito mais eficiência. Mas o impacto clínico severo começa na janela de médio e longo prazo. Exato, de 3 dias a 3 meses. Aos 3 dias, os dados bioquímicos indicam o início da estabilização glicêmica. O ácido clorogênico atua fisicamente na parede do intestino, retardando a absorção da glicose, Enquanto o eugenol atua sistemicamente melhorando a sensibilidade dos receptores de insulina nas membranas celulares. O paciente deixa de sofrer com aqueles vales de fadiga extrema no meio da tarde. mensurável da inflamação sistêmica crônica. É a fase onde o inchaço nas articulações cede e a rigidez matinal severa diminui. Mas aqui eu preciso fazer um questionamento muito rigoroso, fazendo o papel do cético na medicina. Pois não. Qual é a diferença exata do ponto de vista fisiológico entre eu submeter um paciente a esse protocolo com eugenol por uma semana e eu simplesmente prescrever um anti-inflamatório paliativo de farmácia toda manhã? O relato de alívio da dor do paciente pode ser o mesmo. A diferença é abissal e define a trajetória de sobrevida celular desse paciente. Quando você prescreve um analgésico convencional de venda livre, a medicação não está revertendo o processo patológico. Ela está, em essência, bloqueando temporariamente o sinal elétrico de dor que viaja até o cérebro. Ela mascara o sintoma. Exato. Ou inibe uma enzima específica por algumas parcas horas. No momento em que a meia-vida da droga acaba e ela é depurada do sangue, a dor retorna de forma brutal porque a agressão tecidual continua ativa. É como se o corpo estivesse pegando fogo e o medicamento sintético servisse apenas para desligar a sirene do alarme de incêndio. O fogo continua lá. É uma metáfora perfeita. O que nós observamos após uma semana dessa sinergia do eugenol com o café é o combate real ao incêndio. A queda na inflamação sistêmica se reflete em exames de sangue. Não é apenas relato subjetivo de dor. Marcadores inflamatórios críticos, como a proteína C reativa, apresentam declínio. O corpo interrompe o ataque crônico aos próprios tecidos articulares. O que nos leva diretamente ao próximo marco temporal, que valida essa cura sistêmica. Em 30 dias, um mês de uso, a literatura documenta a regeneração hepática. Há uma redução maciça do estresse oxidativo nos hepatócitos, as células do fígado. E um sintoma secundário que chama atenção é a melhora drástica no aspecto da pele do idoso. A pele se torna mais limpa, as dermatites cedem. Existe uma correlação clínica direta aí. O fígado é a central de desintoxicação primária do organismo. Quando ele está letárgico, sobrecarregado por décadas de inflamação e glicação, ele falha em processar toxinas. E o corpo procura rotas alternativas de excreção. Acaba recebendo essa carga de lixo metabólico. Uma pele inflamada em pacientes idosos é frequentemente o reflexo de um fígado pedindo socorro. Ao modular o ambiente hepático com esses polifenóis de alta potência, a excreção volta ao normal e a pele responde imediatamente. E na marca de 3 meses, consolida-se uma transformação metabólica completa. O efeito termogênico da matriz do café, aliado à supressão da resposta insulínica excessiva, resulta na redução do armazenamento patológico de gordura, energia celular constante. É a homeostase sendo restaurada. No entanto, tudo isso que discutimos,
Toda essa cascata de cura depende absoluta e inteiramente do rigor do protocolo de extração. O método de preparo é onde a imensa maioria dos pacientes falha de forma crítica. A posologia e o método precisam ser tratados com o mesmo respeito que damos a uma prescrição controlada. Qual é a instrução médica exata, a posologia, para garantir a extração do eugenol sem destruí-lo? O método de decocção padrão exige 3 cravos da Índia inteiros e secos. E aqui vai um alerta fundamental. O paciente nunca, sob nenhuma circunstância, deve utilizar aquele cravo em pó industrializado vendido em saquinhos. A praticidade do pó é uma ilusão terapêutica, correto? Totalmente. O eugenol e os óleos essenciais associados são compostos altamente voláteis. Quando o cravo é triturado na indústria e armazenado por meses, a área de superfície de contato com o oxigênio aumenta drasticamente. Esses óleos se oxidam e evaporam muito antes de o paciente abrir a embalagem em casa. O pó residual é apenas material fibroso, sem nenhum valor farmacológico. Exige-se, então, a integridade do botão do cravo? Sempre 3 cravos inteiros. Eles devem ser submersos em aproximadamente 300 ml de água pura, cerca de 10 onças, e levados ao fogo. E o controle térmico? As fontes indicam que a temperatura é a linha divisória entre a medicina e uma água suja sem utilidade. É o momento de maior vulnerabilidade do protocolo. A fervura deve ser branda e durar estritamente 5 minutos. Não pode ultrapassar essa janela de tempo. Ao atingir 5 minutos, desliga-se o fogo, coa-se a água para remover os cravos exauridos e utiliza-se essa água medicada para preparar o café preto regular do paciente. E a administração deve ser em jejum absoluto? O primeiro ato metabólico do dia, com um trato gastrointestinal completamente vazio para garantir absorção instantânea. Agora, pensando na adesão ao tratamento. Pacientes com rotinas severas que não têm tempo para monitorar uma decocção matinal por 5 minutos, existe uma alternativa de contingência documentada nas fontes? Existe um método rápido, uma via subótima mais viável. O paciente deve pegar um cravo inteiro, esmagá-lo vigorosamente com a lateral de uma faca ou um pilão para romper a casca dura externa. Feito isso, ele insere esse cravo fraturado diretamente na xícara de café preto recém-preparado e muito quente. E deve aguardar estritamente 3 minutos antes da ingestão. E qual é a perda de eficácia nesse método rápido? Esse procedimento atinge entre 60% a 70% da biodisponibilidade do método de decocção de 5 minutos. É aceitável apenas como contingência. Isso nos leva diretamente a listar as 3 falhas graves, os erros críticos que vemos constantemente e que anulam o tratamento. O erro número 1, que você acabou de delinear, é simplesmente inserir o cravo inteiro, intacto, dentro da xícara pronta de café. É um erro primário de química de extração. A casca externa do cravo é uma barreira mecânica formidável. A temperatura da água na xícara de café, que já está em declínio térmico, não possui energia cinética suficiente para penetrar essa barreira e lixiviar o eugenol para fora. A bebida terá apenas um aroma sutil, mas a carga medicamentosa permanecerá trancada dentro da flor seca. O segundo erro letal é o excesso de zelo. Aquele raciocínio perigoso de que, se 5 minutos fervendo faz bem, então deixar no fogo alto por 15 minutos fará milagres. A degradação térmica destrói completamente o composto. A molécula do eugenol é termolábil acima de certos limiares de tempo. Eu sempre recorro à analogia das proteínas em laboratório, ou até mais simples, a clara de um ovo na frigideira. Sob a temperatura e tempo corretos, a estrutura muda e se torna bioativa. Se você esquecer a clara no fogo alto por 20 minutos, aquilo carboniza, vira um resíduo inútil. Quimicamente falando, porque ultrapassar a marca de 7 minutos na fervura transforma a medicação em água vazia? A explicação reside na instabilidade das ligações aromáticas. O eugenol é uma molécula delicada, cujas ligações atômicas mantêm uma conformação espacial muito específica. É como uma chave tridimensional desenhada para se encaixar nos receptores de inflamação das células. A fervura prolongada, a energia excessiva das bolhas na água fratura essas pontes moleculares. A molécula perde a forma estrutural. Exato. Ela sofre desnaturação.
A chave derrete. Ela pode até continuar suspensa na água, mas está deformada. Ela chega na membrana celular e não consegue destrancar os processos anti-inflamatórios. A eficácia clínica cai a zero. É um desperdício completo. E o terceiro erro gravíssimo, claro, é a introdução de sabatadores metabólicos que já discutimos, laticínios e açúcar. Mas do ponto de vista médico, há alguma tolerância para adjuvantes se o paciente for incapaz de ingerir o café puro? Toleramos alternativas que não disparam insulina nem contêm caseína. Uma pitada muito leve de canela em pó verdadeira, que inclusive auxilia o ácido clorogênico na via de estabilização da glicose. Ou um fio mínimo de óleo de coco extra virgem. Apenas isso. Certo, mas como em qualquer painel médico sobre intervenções sistêmicas potentes, a prescrição indiscriminada é negligência. Precisamos estabelecer alertas médicos severos e limites de segurança. Há populações que devem ser sumariamente excluídas deste protocolo. Essa é a parte mais crítica do nosso painel de hoje. O primeiro grupo excluído envolve pacientes geriátricos que já fazem uso regular de medicamentos anticoagulantes. Drogas como a varfarina? Varfarina, heparina ou mesmo pacientes cardiológicos em uso diário de altas doses de ácido acetilsalicílico, a aspirina. O perigo aqui é que o eugenol possui um efeito farmacológico secundário documentado. Ele é um inibidor da agregação plaquetária. Ou seja, ele também atua como um anticoagulante leve? Exatamente. Ele afina o sangue. Se o paciente sobrepõe a varfarina com uma dose diária e altamente biodisponível de eugenol, ocorre uma sinergia cruzada perigosa. O sangue afina além da margem de segurança terapêutica. O que eleva exponencialmente o risco de hemorragias gastrointestinais, derrames hemorrágicos ou sangramentos periféricos incontroláveis. Para esse grupo geriátrico, a intervenção com eugenol é estritamente contraindicada sem supervisão hematológica direta. Perfeito. E a segunda contraindicação inegociável abrange pacientes com patologias gástricas ativas. Indivíduos diagnosticados com gastrite erosiva, doença ulcerosa péptica ativa ou refluxo gastroesofágico severo. O raciocínio fisiológico por trás disso é direto. O cravo possui uma ação anti-inflamatória sistêmica excepcional, atuando nas articulações e no endotélio. Mas ele não tem a capacidade de formar uma barreira de proteção mecânica na mucosa do estômago. Não há acidez natural da matriz do café, caindo em jejum sobre uma parede gástrica já ulcerada ou altamente irritada, vai exacerbar a dor local. A lesão tecidual vai piorar, independentemente dos benefícios sistêmicos do eugenol circulando no sangue. Nesses quadros agudos, tratar e cicatrizar a mucosa lesada é o passo zero antes de tentar qualquer otimização metabólica periférica. Essa análise nos traz a um ponto de reflexão clínica profunda para finalizar nosso painel hoje. O que as fontes nos provam de forma inequívoca é que os sintomas crônicos do envelhecimento avançado, a inflamação incapacitante, a letargia hepática, a desregulação insulínica, eles muitas vezes não requerem a adição de intervenções polifarmacêuticas agressivas e caras. Na imensa maioria dos casos, não. Eles requerem a correção rigorosa de hábitos disfuncionais, a reversão do dano matinal contínuo, repassando a dose clínica validada para os hábitos, 3 cravos inteiros, 5 minutos estritos de decocção branda, utilização dessa água para uma xícara de café preto sem caseína, sem sacarose, em jejum absoluto. É um protocolo bioquímico limpo, direto e de altíssima eficácia se executado com a precisão exigida. E eu encerro o nosso painel com uma indagação urgente para os profissionais de saúde e para os indivíduos atentos que acompanham essa literatura. Se o simples e trivial ato de submeter um único botão de cravo da Índia a 5 minutos de estresse térmico controlado tem o poder documentado de modular e silenciar marcadores inflamatórios sistêmicos crônicos em idosos de forma tão drástica, quantas outras matrizes fitoquímicas complexas que habitam hoje as prateleiras das nossas cozinhas estão neste exato momento dormentes?
apenas aguardando o protocolo termodinâmico correto para substituir tratamentos sintéticos e paliativos. É um questionamento que exige exploração científica independente e rigorosa. Agradecemos a atenção clínica de todos nesse painel, continuem analisando os dados e até a próxima análise aprofundada.